Olá pessoal, começando mais um Pode Falar, podcast com a Eli Naim. Hoje nós vamos bater um papo com uma amiga, advogada, especialista na área da saúde, mas não só uma advogada, uma super mãe, um exemplo para muitas mães que vão estar acompanhando aí o nosso podcast. Fernanda, obrigado pela presença, pode ficar tranquila, bem descontraída, não precisa olhar para as câmeras, é um bate-papo que a gente vai poder falar. Primeiro se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Olá, Elinho, tudo bem? Como você já me apresentou, né? Eu sou especialista em direito de saúde, sou mãe, mas uma mãe diferenciada. Porque minha filha teve câncer, como você sabe, aos 2 anos de idade. Graças a Deus, hoje ela está bem. Ela já está há 2 anos, né, na fase de controle, e foi mais uma motivação para eu me especializar nessa área, porque eu precisei muito criar, né, mais conhecimentos, porque a briga com planos de saúde é muito grande. Na verdade, a briga na área de saúde é muito grande, inclusive frente ao SUS também. A gente vai falar um pouco sobre essa questão como advogada, que vai servir muito para ajudar outras mães, outros pais ou outras pessoas que também têm grandes problemas na área da saúde, não só na área da saúde pública, com ações que são entradas na justiça para alguns tipos de benefícios, mas também contra os planos de saúde que muitas vezes a gente paga e quando a gente mais precisa a gente fica a ver navios. Mas antes da gente falar um pouco disso, eu queria estar passando para vocês e conversando um pouco com a Fernanda. Campos passa um grande problema já há algum tempo, que a gente não tem tratamento oncológico infantil em Campos. Exatamente. E isso não é só na área pública, é na área particular também. Então, as nossas crianças, elas têm que sair de Campos para poder fazer um tratamento. Essa é uma briga, acho que de todo cidadão campista, de estar reivindicando que isso não aconteça, que tanto os planos de saúde, os hospitais consigam fazer esse tratamento, mas também o poder público. E eu queria contar um pouquinho da história que eu pude presenciar como amigo da Maria Laura, claro, que é a filhinha da Fernanda. Minha pequenininha. Uma pequenininha levadíssima, graças a Deus, hoje com muita saúde, mas que eu acompanhei um pouquinho. Ter um diagnóstico de câncer já é muito difícil para qualquer pessoa, para qualquer adulto. Eu não consigo imaginar, porque eu posso imaginar, mas eu não consigo imaginar a minha reação de como é receber a notícia que um filho tem essa doença que é tão ruim, tão prejudicial e que muitas das vezes as pessoas, quando têm o diagnóstico, meio que quase que desistem da sobrevivência, seja de pai, mãe, muito pior ainda com o filho. Então eu queria perguntar como foi e como é a sua vida hoje depois disso, ou seja, como isso mudou a sua vida no tipo de amadurecimento como mãe e como ser humano. Então, se você me permite só fazer um retrospecto pequenininho, eu vou contar um fato que eu acho que quase ninguém sabe. Porque assim, Maria Laura, quando apareceu, né, o câncer dela é um câncer muscular, pescoço, se chama rabdomiossarcoma embrionário. Porque as pessoas pensam assim, câncer infantil, pensam em câncer no sangue, né? Leucemia. Não era o caso. Maria Laura, o câncer dela tem nada a ver com sangue. E nós fomos numa segunda-feira de carnaval, dia 15 de fevereiro de 2021. A médica falou, vem agora. Eu fiquei lá sozinha, pandemia, no auge, né? E quando ela me deu o diagnóstico, eu gritei muito. Mas eu não gritei pouco, não. Eu fiquei conhecida no hospital como uma mãe que gritava. Porque quando ela me deu a notícia, eu não me lembro muito. Eu me lembro o seguinte, me lembro de eu gritar que a minha filha vai morrer, a médica segurando a minha mão, eu peguei o telefone e falei assim, fala com alguém. Eu não tinha condições de falar com ninguém. E eu fiquei mais ou menos uns 2 meses, sabe, em alfa, assim, eu não sei nem explicar, eu não concebia aquela
aquilo não caía na minha cabeça, a ficha não caía. Eu me lembro dela vir todos os dias e repetir, todo dia repetir a mesma coisa. Assim, dizer a mesma coisa. O tratamento vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. E uma hora a ficha cai e a gente começa a tentar, né, lidar com aquilo. Falar assim, vamos lutar. Porque o tempo todo elas falavam assim, vamos lutar, vamos lutar. Infelizmente, como mãe, eu fui pro Google, né? Porque é normal, todo mundo vai pro Google. E eu ficava muito assim, qual o percentual de chance que ela tem? E a médica o tempo todo me dizia, Fernanda, percentual é para médico. Eu vou lutar 100% por Maria Laura. E ela lutou 100%. E eu posso dizer que hoje isso me amadureceu muito. Eu não sou aquela mesma pessoa que eu era em 2021. Hoje eu sou outra pessoa. Eu era muito preocupada, muito perfeccionista, sabe? Mas você tinha motivo para ser preocupada. Preocupada... Não, mas eu era preocupada com tudo da vida. Tipo assim, caiu uma folha fora do lugar. Aquilo me aborrecia. Hoje não. Hoje eu quero viver a vida ao lado da minha filha. Problemas a gente vai ter e vai resolver. Eu costumo dizer, meus amigos sabem disso, que eu falo assim, gente, Maria Laura com saúde, 99,9% tá resolvido. O restante é o restante. Ah, você tá com problema financeiro, você tá com problema de, sei lá, no trabalho. Nada disso importa. Hoje o que importa é a saúde. E eu pude experimentar isso. Eu acho que tudo acontece, tem um motivo. É um pra quê? É um pra quê. Eu até assisti uma entrevista. Não é o porquê. Isso. Muita gente acha que é o porquê. Talvez o que aconteceu com a Maria Laura tem um pra quê. E eu me perguntei muito, por que minha filha? Minha filha tinha, quando ela foi diagnosticada, ela tinha 13 dias que ela tinha completado 2 anos. Era um bebê. Eu amamentava ela ainda. Então, assim, eu me perguntei isso muito a Deus. Por que minha filha? Por que eu? Mas hoje eu entendo, que eu até assisti uma entrevista daquele Thiago Leifert, né? Que a filha dele também tá tratando ainda. Ele fala uma coisa, é aleatório. Eu custei entender isso. É aleatório. Deus não tá punindo, ou aconteceu porque eu sou uma pessoa ruim. É aleatório. Mas você não acha que, ao invés, não querendo discordar dele, até porque eu não vi a entrevista como você viu, e aí eu não posso afirmar, até porque cada um vive a sua vida e seus problemas. Mas eu acho que mais do que aleatório é o pra quê. Tem muita coisa que aconteceu na minha vida que eu também, igual você, eu questionava o porquê. E, na verdade, Deus estava querendo dizer que não era o porquê, era para quê. Às vezes, muitas coisas acontecem e... para quê? Às vezes, a família estava desunida, ficou mais unida. Não estou dizendo que é o seu caso, mas eu estou dizendo os pra quês. Às vezes, você tinha um jeito de ver a vida, de ajudar as pessoas, ou propriamente de se ver, e depois de um determinado problema, isso muda. É aquilo que você falou. Às vezes não, com certeza, você aumentava um problema de tal maneira de que depois que você realmente teve um problema, e um problema grande, muito grande, você viu que realmente é importante na vida. Então eu acho que não foi o porquê, foi o pra quê. Posso até te falar outra coisa. E outra, só te interrompendo, quantas vezes esse podcast... não pelo podcast, mas sim pela sua história, pela sua vida que você viveu com a sua filha, vai ajudar outras mães ou outros pais que estejam passando pelo mesmo problema. Sim, então é um pra quê? Tudo tem um pra quê. Você sabe, né, tem o vídeo dela, né, que ela fez, posso dizer, 95% das quimioterapias, Maria Laura fez dançando. Dançando. Eu vi a criança dançando, fazendo alvoroço, eu acordava no hospital 6 horas da manhã e estava ela lá, dançando e fazendo químio. Os últimos 5% foi pesadinho para ela. Mas tudo bem. Aí, esse vídeo a médica me contou agora na última consulta que nós fomos, que ela mostra isso para as mães.
Eu estive com mães na última quimioterapia dela, que a gente foi andando de quarto em quarto, né? Porque por causa da pandemia a gente não podia ter muito contato com as outras pessoas, né? Porque ali é uma área que as pessoas têm uma imunidade muito baixa. Muito baixa. Mas uma mãe me abraçou, chorou. Sim, eu vou chegar lá. Tipo, exatamente isso. Eu incentivo. E olha que foi num período da pandemia. Sim. Ou seja, olha a gravidade do problema na época que foi o problema, porque tanto Maria Laura quanto você, quanto todas as pessoas em volta, ainda tendo que viver com um vírus que matou milhares de pessoas no mundo inteiro. Inclusive eu vi crianças morrendo, não de câncer, mas de Covid. Porque a imunidade muito baixa, estava no tratamento por causa... Morreu, mas morreu de Covid, não morreu por causa do câncer. Na época que Maria Laura estava se tratando. E foi uma coisa assim que me marcou muito, sabe? Porque era uma criança que a gente achava, tá tudo bem, tá tudo ótimo, ela tá no final, vai conseguir. Veio o Covid em uma semana. E deve ser muito triste, né? Porque... você tá num ambiente... primeiro, o hospital não é bom em lugar nenhum, né? Não. E você... Eu me recordo quando eu ia com a minha mãe todas as quimioterapias, praticamente todas, eu ficava com a minha mãe, eu ia pro hospital, aquilo já era um ambiente muito ruim, não do ponto de vista... de não entendam ruim como sujo, não, eu sei. Ou maltratado, não. É um ambiente frio. Ali, primeiro, porque ali você mistura pessoas que estão muito firmes, com muita fé, igual a minha mãe tinha, sempre muita fé, de que aquilo era um processo, mas também muitas pessoas depressivas, muitas pessoas que não acreditam que uma possível cura poderia existir. Fernando, vamos entrar um pouquinho agora... depois de falar do nosso anjinho Maria Laura, vamos falar um pouquinho agora da questão como advogada. Sim. Hoje, Campos tem alguns problemas de saúde, na área da saúde, mais alarmantes, vamos poder dizer. Você tem hoje o Estado tentando implementar uma clínica para pacientes renais crônicos, sim, porque a falta de hemodiálise em Campos é muito grande. Sim. Várias pessoas ficam internadas no hospital para não perder a vaga da hemodiálise. Ou seja, só para você que está em casa entenda, a pessoa ocupa uma vaga do hospital sem necessidade, porque não tem como fazer a hemodiálise, porque não tem vaga. Não é que é sem necessidade. Tem necessidade porque tem a questão da hemodiálise. Mas se tivesse mais vagas de hemodiálise, as pessoas não precisariam estar internadas. Então, é um problema sério. Um outro problema que o município vira e mexe tem problema são os leitos especiais. Por mais que o município invista, mas sempre falta, sempre tem gente reclamando nas redes sociais. São realmente leites caros. Você tem leite de R$80 até R$1.000, R$800, sim, que é um outro problema seríssimo. Um outro problema é essa questão, às vezes, da demora da questão oncológica, ou seja, até você ter uma suspeita, faz o diagnóstico, a gente fez audiência pública para falar disso, para depois você conseguir fazer a biópsia e aí constatar. E aí, às vezes, por causa dessa demora, às vezes o câncer ele se alastra de tal maneira. Ou seja, eu citei 3 e gostaria que você falasse um pouco dos 3 e de outros que você deve lidar aí todo dia com eles. Então, nessa parte do renal, né, das pessoas que estão, eu até tô até com 2 demandas nesse sentido na justiça. Já conseguimos, mas ainda não foi cumprido, justamente por isso, porque o município alega que não tem vaga. Mas, assim, o que tem que entender? A saúde é um direito de todos. E o Estado tem que dar o jeito dele. Entendeu? Esse é o fundamento que a gente tem juridicamente. Toda pessoa tem direito a um tratamento digno. E você ficar... Por isso que eu falo assim, a vaga está ocupando a vaga desnecessariamente do leito. Porque ficar num hospital, e eu falo como pessoa que ficou no hospital,
é muito demandioso, é muito cansativo, aquilo cansa muito a pessoa. Então, assim, essa questão de não ter vagas, a gente entra, né, pede uma liminar e pede aplicação de multa diária, até o cumprimento. Eu tenho conhecimento também que a Defensoria está em cima, está também atuando ali para justamente, tem até uma ação, acho que é uma ação que foi coletiva, né, com várias pessoas, justamente para regular essas vagas. Espero que eles resolvam. Agora, na questão oncológica, né, falando da parte pediátrica, não tem nada em Campos. E eu falo tanto SUS quanto particular. Todo tratamento hoje, oncológico, pediátrico, é no Rio de Janeiro ou Vitória. Muriaé também tem um polo. Eu conheci. Só que Muriaé é só leucemia. Não trato, por exemplo, o tipo do câncer que Maria Laura teve, eu não trataria em Muriaé, que seria mais perto pra gente. Eu conheci, agora eu tô esquecendo o nome do hospital. Eu visitei com meu pai, fomos eu e papai. A história é muito bacana, é um médico da cidade que fundou o Hospital do Câncer de lá. E, Fernanda, que estrutura. Então, essas pessoas são pioneiras, né? Porque, que tipo estrutura. Assim, e eu vai sei sozinha. Que tinha a ala pediatra, porque eu visitei a ala pediatra. Sim, mas é específico para leucemia. E é o câncer mais comum nas crianças. O maior número, não vamos dizer assim. Sim. Hoje a gente pode falar que os outros tipos estão crescendo, mas assim, a grande maioria... É leucemia. Ou algum câncer. Ou linfoma. Linfoma também é ligado ao sangue. Exatamente. É a grande maioria. Então, porque tem. Aí o que acontece? É porque à medida que vai aparecendo outros tipos de câncer, vai tendo mais estudos. E vai tendo mais. Eles vão procurando mais. E assim, falando na questão mesmo do SUS. Hoje, o SUS, como que funciona? Hoje, paciente oncológico. Ele vai lá, tá com suspeita, faz esses exames, entra na fila, depois faz a biópsia. E tem outra coisa que eu acho que eu não sei se é do seu conhecimento. O tratamento é um tratamento padrão. Exemplo, 2 pessoas têm o mesmo tipo de câncer, é um padrão. A minha filha, graças a Deus, ela teve um tratamento específico para ela. E assim, a medicação... A quantidade para ela, a gente conseguiu também medicamentos importados que o SUS não cobre, porque hoje eles fazem uso de uma medicação que vem, eu acho, salvo engano, vem da Índia, não que seja ruim, só que os efeitos colaterais são maiores, e a gente conseguiu, junto ao plano de saúde, que ele cobrisse a outra medicação que causa menos efeitos colaterais. Porque, assim, como você sabe, a pessoa que passa por um câncer, ela não luta só contra a doença. Ela luta para viver. Porque os efeitos colaterais são muito pesados. Porque o medicamento mata as células boas. Então, é tudo, né? Então, tudo vai deteriorando. Isso, vai deteriorando. Então, assim, então, aí você tem... Porque aí o que acontece com esse padrão? Às vezes esse padrão, a pessoa não tem o mesmo resultado, porque são organismos diferentes. Porque a gente tem que pensar o seguinte, cada ser é único. Cada pessoa vai ter uma reação. Cada pessoa vai responder de um jeito ao tratamento. Então, por isso que você não tem como, assim, o ideal, né? Não seria padronizar, mas individualizar. Eu não sabia disso. Na minha opinião, o que eu sei, até porque a gente participou da audiência pública, você estava lá, a gente fez junto a toda a Secretaria de Saúde do município, até para as pessoas entenderem, a gente fez a cartilha da audiência pública. Você tem um diagnóstico, você tem uma suspeita, você procura um posto de saúde. Sim. Ou qualquer hospital da rede pública. Lá você tem a primeira consulta e você é levado ao núcleo que fica em frente à Secretaria de Saúde. Lá é meio que autorizada a sua biópsia, seja em um dos unacões que a gente chama, ou Álvaro Alvim ou Beda,
que, diga-se passagem, só para vocês entenderem, o tratamento público ele é feito também na rede particular. Sim, ou seja, o Beda e o Álvaro Alvim atendem... É um convênio. Aí atendem aquele determinado paciente e ali, seja Beda ou Álvaro Alvim, ele faz todo o seu procedimento de tratamento, seja quimioterapia, radioterapia e outras coisas mais. Abrindo um parênteses, a beneficência também tem. A beneficência não estava muito ativa. Até na audiência pública a gente falou sobre isso. Estava tendo algum tipo de problema que não estava... Mas lá tinha uma ala maravilhosa. Maravilhosa. Atendia muito bem os pacientes quimioterápicos. Na audiência pública ficou constatado que eles não estavam, vamos dizer assim, exercendo muito essa ala, não. Entendi. Quer ver outra coisa que agora acabei de me recordar? Por exemplo, pacientes quimioterápicos... Estou falando muito da área pediátrica, porque é a minha área. Essa área mesmo. Se uma criança fez a quimioterapia, volta para casa. Mas os efeitos da quimio duram 30 dias no organismo. Passa mal. Você leva para onde? Porque eu vou falar, minha filha fez o tratamento particular? Fez. Mas eu levava para o hospital... Os médicos não são preparados. Ficavam até nervosos. Falavam assim, meu Deus, chegou a menina de novo. Porque a minha filha tá, tipo, estigmatizada dentro do hospital. Eu chego com ela, eles já ficam assim, meu Deus, ela já chegou. Então, porque não sabem, infelizmente, hoje, em Campos, eu tô falando também da rede particular. Tem muitos médicos maravilhosos? Tem muitos médicos maravilhosos. Mas... eu acho que especialista, vou falar na rede particular, hoje em Campos só tinha 2 médicas que fizeram residência na parte oncológica. Mas aí você chega numa emergência, se você não encontra uma das 2, eles não sabem o que fazer. E aí você tem uma criança que está com febre e a suspeita é que pode estar neutropênica, que é o termo que eles usam, né? Que é a imunidade muito baixa, que qualquer fungo, qualquer bactéria, a criança pode entrar em coma, tem vários efeitos, né? Colaterais. Sim. Aí você não sabe o que fazer. E eu me perguntava muito, me indago até hoje, e no SUS, como é que é? Porque uma vez Maria Laura esteve neutropênica, estava com febre, a gente foi transferido de ambulância urgentemente para o Rio. Mas e quem está no SUS? O que eu falo muito, eu falei isso muito na audiência pública, todos sabem, minha mãe faleceu devido a efeitos colaterais de um câncer primário de pulmão. E eu sempre falo isso, falei isso na abertura da audiência pública. O que eu quero, e que hoje, graças a Deus, cada dia que passa a medicina, ela evolui, Deus permite que o índice de pessoas que se curam com o câncer, cada dia ele aumenta. Graças a Deus. Ou seja, Deus permitindo que a ciência possa evoluir, e isso é um fato. O que eu busco junto de pessoas que gostam lá no Instituto, com meu pai na questão, não falo nem política, eu falo muito pessoal, é que as pessoas tenham o direito do que minha mãe teve. Minha mãe teve uma família perto, carinhosa, amorosa, que isso é 50% de um tratamento. Ou seja, dando força para ela, do lado dela, ali firme do lado dela, e um tratamento médico digno. De qualidade. De qualidade. Porque isso é o que todo ser humano deveria ter para lutar contra uma doença dessa. Exatamente. Então, essa é a luta. Ou seja, as pessoas da família entenderem o papel importantíssimo que elas têm. Eu acho que em qualquer doença, mas nessa específica, que atinge o psicológico de maneira muito brutal, não só da família, né, do paciente como da família, mas também da gente ter uma saúde digna para que o câncer em Campos tenha cada dia mais melhoria. Porque hoje, infelizmente, em audiência pública ficou constatado, existe avanço? Existe avanço. Mas a gente não ter, por exemplo, um atendimento oncológico pediátrico em Campos é um absurdo.
Campos do tamanho, base, né? Campos do tamanho que tem não ter esse tipo de tratamento. Porque imagine você, de qualquer idade, sem ser uma criança, você viajar 4 horas de viagem, 3 horas e pouco de viagem, para fazer um tratamento de quimioterapia e depois retornar. Imagina uma criança de 2 anos de idade. Mas isso você está falando particular. 4 horas, bota no carro e vai. Mas para aí. E de ônibus? Porque eu tive essa experiência também. Porque, você sabe, eu larguei tudo pela minha filha. Eu larguei tudo. Tudo. Eu larguei trabalho, eu não pensei, eu falei assim, eu vou cuidar dela. Ela precisa de mim. Porque ela não queria mais ninguém. Ela queria meu colo. Quantas e quantas vezes, pós-químio, Maria Laura só queria... Ficar no colo. Ficar amando o peito. Ela não bebia um gole de água. Então, ela precisava de mim. Eu larguei tudo. Eu fui no ônibus do município uma vez. São 6 horas de viagem. 6 horas de viagem. Ela voltou pós-químio, 6 horas, Maria Laura vomitando. E vomitou muito. Então você fica, assim, infelizmente, eu pude visualizar ambos os lados. Parece assim, até meio desumano. E eu fiquei pensando assim, gente, e quantas pessoas, porque graças a Deus eu tive suporte. E é isso que eu busco hoje. Quantas pessoas eu posso ajudar? Porque às vezes as pessoas podem pensar, mas o tratamento da filha dela foi em hospital particular. Ué, hospital particular, mas também foi doloroso. Sair daqui, ir para o Rio, ficar lá sozinha. Éramos eu e ela. E Deus, só. Não tinha mais ninguém. Não podia ficar mais ninguém. Porque assim, a despesa, a gente fala assim, eu tenho um amigo, né, que a filha dele também teve câncer, ele fala assim, Fernanda, dinheiro para obra, dinheiro para festa, a gente arruma sim. Mas tá doente, o dinheiro acaba. E acaba mesmo. E aí, acabava assim, podia alguém ir para lá para ficar num hotel? Podia, mas o certo, o hospital até limitava, falava assim, olha, vai ficar circulando com Covid. Já é ruim. Já é ruim, é melhor você ficar. Eu ficava, a primeira internação que a Maria Laura teve, eu fiquei 25 dias dentro de um hospital. 25 dias. Eu, por final, eu achava que a minha filha não ia voltar para casa. Não ia. Eu não dormia. Eu ficava olhando aquela luz ali do corredor a noite toda, vendo a noite passar, e tinha que estar ainda acordar, tá feliz, porque criança não entende. Graças a Deus. Eu acho que criança e adulto também, você que está passando por esse problema, que está assistindo a gente, eu acho que a maior força que alguém pode dar, por mais difícil que seja, é demonstrar confiança. Não mãe, você vai melhorar. Não, pai, você vai melhorar. E para uma criança, eu acho que é muito mais difícil, né? Você tem que ficar firme vendo... Meu filho, quando tá gripado, eu já fico... Não, eu acho... Então, eu não consigo nem imaginar. Eu acho que... Mas eu acho que comigo foi o inverso. Maria Laura que me deu força. Aí... ela é diferente, né? Eu posso te falar... Ela é diferente. Eu já pensei isso algumas vezes na minha cabeça. Se Deus viesse hoje e falasse assim, Fernanda, você vai ter uma filha, porque eu sempre sonhei com essa filha. Eu sempre disse a vida inteira que eu ia ter uma filha chamada Maria Laura. E Deus ouviu minhas preces. Mas se Deus falasse assim, Fernanda, Maria Laura vai ficar doente, vai ter essa doença, porque você sabe, quando a gente ouve o diagnóstico, você pensa pesado. Em morte. Na hora. Você não pensa, você pensa em morte, é a verdade. Então, aí, infelizmente, na hora. Infelizmente. Aí, e se ele viesse e falasse, você vai passar por isso tudo, eu ia querer a minha Maria Laura. Ela me dá muita força, sabe? Eu falo com ela, que agora ela tá com uma coisa, que toda vez que eu saio eu tenho que fazer um coraçãozinho, um sol, que ela é o sol, e escrever ML, que é as letrinhas dela. Ela é meu sol. Então, se eu pensar, foi o que a gente estava falando antes, pra quê? Pra eu ver meu sol todo dia, dá valor ir na pracinha com ela, dá valor à vida, ao sol, à chuva,
à noite. É isso. É isso que eu acho. É para ver diferente. Mudança. Exatamente. É para ver diferente. Exatamente. Fernanda, a gente está indo para o final do nosso bate-papo. Eu queria te agradecer. Queria que você dissesse para outras mães ou para outras pessoas o quanto isso foi doloroso, mas o quanto isso é importante na sua vida, como você acabou de dizer. Dizer que conte com um amigo, não digo por você, eu acho por missão de vida mesmo. A gente tem que lutar para que a oncologia infantil aconteça em Campos, isso é uma realidade onde a gente tem que fazer isso. Eu acho que as crianças, os pais merecem isso, realmente. Sim. Isso é desumano, isso tem que mudar. Tem que se dar um jeito, que não seja as mil maravilhas no sentido de ter tudo, mas ter uma base para que os pais tenham uma certa tranquilidade quando seus filhos passarem mal durante esse período de intervalo entre as quimioterapias. Então, obrigado por você estar aqui, obrigado, acho que isso vai ser muito importante para as pessoas de modo geral, aquelas que às vezes ficam reclamando da vida, do quanto Deus ele opera milagre realmente quando é o para quê. E eu acho que isso para você serviu para você ser uma pessoa melhor. Eu tive duas experiências que me mostraram muito. A grande justiça do meu pai me mostrou muito para quê. E a questão da missão de vida da minha mãe me mostrou muito para quê. E a ida dela também. Então eu te dou os parabéns. Eu tenho orgulho de dizer que Maria Laura é uma vencedora, mas que você também é uma vencedora. Porque aguentar o que você aguentou, e eu vi de perto algumas vezes, é pesado. Então, o Papai do Céu te abençoe e que você dê o recadinho final aí para que outras mães e outras pessoas deem valor aos seus filhos, mas cada dia mais o câncer não é a morte. O câncer é uma doença pesada, mas que para Deus e para um tratamento digno, ele tem cura. Então, o que eu posso dizer é que a tempestade, ela pode durar, mas ela passa. E, assim, procura fazer o que eu aprendi a fazer. Comemorar as pequenas conquistas. Exemplo, vinha o exame dizendo, só tem esse câncer. Comemorar. Tenha força, tenha fé, porque Deus realmente, assim, para mim fez diferença, porque podia todo mundo falar, mas era Deus que vinha falar comigo. Olhe para o seu filho, ame ele, ame. Eu amo a minha incondicionalmente. Ame, abraça, beija e aguarde, né? Confie também nos profissionais, porque eles são. Eu falo que as médicas são feras. São feras, largar a vida dela, largar os filhos, largar o marido, para estar ali com a gente. E é isso, e vamos lutar judicialmente também. Vamos fazer o jabá. Você também que estiver passando por qualquer problema na área da saúde aí, precisar ter uma advogada que possa estar lutando pelo seu direito. A Fernanda depois vai estar lá no link, lá, o Instagram dela, os contatos todos. Faça também, não só a pessoa, a mãe, que é um exemplo de como lutar, mas também a profissional. Então a Fernanda também vai estar lá no nosso Instagram, a equipe nossa vai botar todo mundo lá. Fernanda, obrigado mais uma vez. Obrigado você, Elinho. Papai do Céu te abençoe. Amém, é nóis. Que nosso anjinho continue bem. Deus com quiser, saúde, que é isso que importa. E bagunça é bom para todo mundo. É ótimo. Galera, um abraço. Esse foi mais um podcast, Pode Falar com a Elinho Naim. Hoje eu tive o prazer de conversar com a doutora Fernanda. Para muitos, doutora Fernanda, para mim, é uma amiga. Papai do Céu pôde me presentear com uma linda história de vida. O sucesso nem sempre acontece o que aconteceu com a Fernanda, com a Maria Laura, mas sempre fé em Deus. Papai do Céu possa abençoar todos vocês. Muito obrigado. Esse foi mais um podcast Pode Falar com a Elinho Naim. Valeu!